E aí, gente, como vocês estão? Espero que bem, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor nos dá hoje está em Lucas 7. Não, em Lucas 12, versículo 3, 2, 3 e 4, né? Que fala assim. Vê como ficou melhor, né? Com flash. Vamos lá para a palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, Jeová, é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria e tirareis águas das fontes da salvação. E, eita, deixa eu desfocar, é Isaías, eu vi Lucas, não foi? É Isaías 12, versículo, né? É Isaías 12. Eu tinha dito que era Lucas, né? Eu vi errado. E disse naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai foco, manifesto os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Maravilha, né? Glória a Deus. Que palavra linda, maravilhosa. E o 5. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Gente, que palavra linda, maravilhosa o Senhor nos deu hoje, né? Que a gente conte os feitos de Deus, que a gente não tenha vergonha de contar os feitos do Senhor, que são grandiosos. Olha quão grande é a terra, né? Quão grande é as maravilhas, as obras que o Senhor fez com as suas próprias mãos. Quão grandes são os milagres que o Senhor fez em nossas vidas. Todo mundo tem um milagre, né? Que o Senhor já fez na sua vida, né? Deus, ele nos colocou aqui por um propósito certo. Eu não era nem para estar aqui viva hoje, porque eu nasci prematura de 7 meses. E eu nasci com menos de 1 quilo, minha mãe disse. E eu fui perdendo. Ela disse que eu cheguei a pesar, não sei se foi 800, não sei se foi. Ela disse, né? Eu fiquei 17 dias, né? Na UTI, né? Do hospital, recém-nascida. Então, provavelmente eu não era nem para estar aqui viva, mas o Senhor quis que eu estivesse aqui viva. Por algum propósito, não sei, por alguma coisa, algum motivo. Que só Ele sabe o porquê, né? Então, assim, que a gente coloque Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Mesmo quando a gente não vê solução para o nosso problema, mas o Senhor vê, o Senhor sabe, né? Porque Ele nos deu esse problema, né? O Senhor sabe porque tá esse problema nas nossas vidas, mas o Senhor é o único que pode nos ajudar a enfrentar esses problemas. O povo de Israel, eles tinham guerras e povos tenebrosos. O povo daquela época era
povo que dominava aquela terra, né? Que o povo de Israel queria, né? Que Deus tinha dado a eles, né? Aí eram pessoas maldosas, eram pessoas violentas, não eram pessoas boazinhas não, que estavam ali ocupando aquela terra não, eram pessoas idólatras que tinham hábitos e costumes que a gente pode se dizer assim, cruéis, eram homens de guerras, homens, tanto é que quando o povo de Israel foge dos caminhos do Senhor, né? E vai adorar os ídolos que esses povos aí adoravam, eles também viram pessoas cruéis, eles viram abusadores, eles viram carrascos de homens, de mulheres, eles incentivam crianças a fazer o que não presta, eles jogam crianças no fogo, né? Porque antigamente esse povo adorava o Deus dele, né? Os deuses antigos assim. Mas o Senhor sempre teve misericórdia. Eu aprendo muito com o livro de Deuteronômios, porque Deus ele mostra a sua bondade ali a um povo que sempre está pecando, sempre está errando, e Deus tendo misericórdia daquele povo, e aquele povo daqui a pouco vira as costas para Deus e depois não quer mais saber de Deus, não quer saber dos ensinamentos do Senhor, dá honra e glória a estátuas de pedra, de barro, de madeira, de ouro, de prata. Então eles dão honra a esses deuses, né? Tem deuses femininos, tem deuses masculinos que eles adoram. Então a gente vê por aí, né? Todo mundo sabe com a deusa feminina lá, quem cultuava essa deusa aí, o que essas pessoas faziam, né? Então, era orgia, né? Orgia que eles faziam. Era libertinagem, era liberdade para fazer o que não presta, fazer o que não pode, para usar e abusar, né, das mulheres e usar e abusar, enfim. Então, assim, você vê sempre aquele povo ia, fazia, pecava, virava as costas para Deus, aí depois, quando estava lá sendo escravizado, aí pedia misericórdia ao Senhor. Eu li que teve, né, um capítulo, né, no livro de Juízes. Aí o povo ia lá, deixava Deus e depois ia adorar, né, os deuses estranhos, aí os demônios, né? Aí eu ia adorar e depois se voltava para Deus, pedir ajuda a Deus, como eles ficavam escravizados, né? Aí Deus disse assim: por que vocês não pedem para os seus deuses aí? Peçam para eles para ver se eles tiram vocês daí, né? Porque o Senhor já estava, sabe, cansado daquele povo tanto ir e vir. Dele sempre mandar dele sempre levantar alguém. Deus sempre levantava alguém, um homem, para ir lá e tirar o povo de Israel da escravidão, né, da opressão inimiga. Sempre ele levantava, ele levantou, como é o nome do marido de Axa, gente? Osiel, né, Osiel. Ele levantou Osiel, ele levantou aquele outro, ele levantou Sansão, ele saiu levantando homens que tiraram Israel da opressão dos inimigos, né? Mas Israel sofreu opressão porque deixavam os ensinamentos do Senhor e iam praticar orgias. Quando o homem ele pratica o que ele acha bem, o que ele acha bom, né? Cada um fazia o que no seu coração se achava bom. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, eu posso achar algo certo e outra pessoa ali pode achar aquilo que eu acho certo errado. Você tendo leis, não. Você tendo uma lei e mais de um Deus justo como é o nosso, então você pratica todo mundo ali, mesmo que pessoas não concordem, mas debaixo da lei é praticado. Então é isso, gente, a palavra de Deus, que a gente exalta o nome do Senhor. Tá faltando isso, eu sinto que hoje em dia as pessoas tá faltando exaltar a Deus, exaltar o nome de Deus, exaltar as obras do Senhor. Deus é o mesmo Deus, Jesus Cristo, ele não muda não. Ele ainda pratica milagres, como ele praticou há mais de 2000 anos atrás, quando ele desceu aqui na terra. E antes também ele praticava, porque só as maravilhas que ele fez no Egito, que Deus fez no Egito, que Deus ele fez aquilo tudo para
libertar um povo que estava há mais de 400 anos, que estava 400 anos sendo oprimido pelos egípcios, aí você vê a grandeza e o poder do Senhor, não é? Então, que a gente sempre lembre dos feitos do Senhor e ensine esses feitos para os nossos filhos. E o que aconteceu na sua vida particular também. Você abra sua boca para dizer: Deus fez isso por mim. Deus me ajuda todos os dias. O Senhor todos os dias, né, nos dá fôlego de vida. Para que a gente possa ter esperança, né, de dias melhores. Todos os dias o Senhor faz isso por nós. Todos os dias o Senhor nos ajuda, o Senhor nos livra. Há livramentos que Deus nos dá que a gente nem sabe. Depois a gente vai pensar, meu Deus, aquilo podia ter batido em mim. Né? Às vezes você assando uma coxinha na sua casa, você pode estar assim, o olho tá quente, aí você pode salpicar e aí acontece um acidente e às vezes aquele óleo que era para ter batido em você não bate. Por quê? Porque Deus protege. Porque Deus dá livramento. Às vezes eu digo, meu Deus, né? Passo por certas situações que eu digo, meu Deus, glória a ti que não aconteceu nada comigo, porque era para ter acontecido. Sabe esses livramentos assim, que você só vai saber que Deus deu livramento depois, né? Então é essa a palavra de hoje. Nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus humilde, um Deus manso de coração, um Deus que quer nos ajudar, um Deus que nos dá sabedoria, nos ensina e que a gente esteja disposto a aprender com Ele e a não cair no conto de ninguém, sabe? Quando alguém vier questionar, enfim, porque todo cristão vai encontrar pessoas assim que questionem, né, a existência do Senhor, que o cristão esteja preparado para ir lá e rebater, ir lá e dizer que o Senhor existe, que Deus pratica milagres hoje. E Deus sempre vai existir, né? Deus, ele não precisa que ninguém acredite nele, né? A maioria do povo antigo, aliás, eu não sei nem se Noé, o Senhor disse que Noé era o único justo ali, né? Do mundo antigo. Mas ninguém da terra acreditava mais em Deus. Ninguém da terra se prostrava aos pés do Senhor e o adorava, né? Ninguém. Só o único justo que tinha na terra, que o Senhor olhou e viu, foi Noé, né? E a gente percebe aí que o Senhor, ele não precisa... o poder de Deus não precisa da nossa adoração. O Senhor não precisa. Deus, ele destruiu a terra todinha, né, que ele tinha feito com as suas próprias mãos. O Senhor destruiu, mandou o dilúvio, salvou quem ele achou quem era justo, né? Provavelmente Noé também já teve seus pecados. Nós somos seres humanos, a gente peca. Mas ele era um homem justo, segundo que Deus viu. E hoje em dia a gente tá aqui, né, para contar a história e para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor teve misericórdia de nós. Quando ele teve misericórdia de Noé lá atrás, ele teve misericórdia de mim e de você aqui na frente, porque senão a gente não teria existido, não é? Então vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, nos protege de todo mal. Orienta, Senhor, as nossas vidas, nossos destinos. Orienta, Deus, a nossa mente. Dá-nos sabedoria na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se Deus assim permitir. Nunca esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito.